Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué. I want to invite you to open your Bibles with me in the book of Joshua. Josué capítulo 1. Joshua chapter 1. Quero ler com vocês dos versos 1 ao verso 9. I want to read with you verses 1 to 9. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9. Chapter 1 from verses 1 to 9. Diz assim a palavra do Senhor. The word of God says the following. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai, obrigado por esta palavra. Father, thank you for this word. Que o teu Espírito Santo traga as revelações que nós precisamos. Let your Holy Spirit bring the revelations that we Nesta need manhã, this morning. em nome de In Jesus. the name of Jesus. Eu quero falar com você nessa manhã I want to talk to you this morning sobre coragem about courage para viver o novo. to live what's new. Coragem para viver o novo. Courage to live what is new. Nós temos vivido dias de desencorajamento. We have lived days of discouragement. Nós temos vivido dias difíceis. We have lived difficult days. A dificuldade não é um privilégio só meu e seu. Difficulty is not a privilege of just yours and mine. A dificuldade é um privilégio que tem alcançado pessoas de todas as nações. Difficulty is a privilege that has reached people of all nations, Pessoas de todas as raças. people of all races, Pessoas de todas as cores. people of all colors, Ricos e pobres rich and vivem poor, dificuldades. live and go through Brancos e difficulty. negros vivem dificuldades. Black and white face difficulty. Porque eu digo que é um privilégio sofrermos dificuldades. Why do I say that it's a privilege to suffer Porque difficulty? dificuldades nos tornam pessoas melhores. Because difficulties turn us into better As people. dificuldades nos fazem pensar. Difficulties make us think. As dificuldades nos fazem entender quem nós somos. They make us understand who we are. Por isso eu quero falar sobre coragem That is why I want to talk about courage, para viver o novo. to live what's new. Cada novo dia é repleto de oportunidades. Each new day is filled with opportunities. Junto com as oportunidades And along with the de opportunities cada novo dia, of each new day, também vêm os desafios. we also have the challenges. É preciso coragem And we must have para courage recomeçar to start cada manhã. again every morning. Muitas pessoas têm vivido dias difíceis. Many people have lived difficult days. Vivemos num mundo onde as batalhas são diárias. We live in a world where the battles occur daily. Vivemos num mundo onde as batalhas são todos os The dias. battles take place every single day. Mas é preciso coragem And we must have para courage enfrentar to face cada batalha. each battle Todos os dias. every day. Todos os dias. Each day Nós atravessamos desertos. we cross deserts. Todos os dias nós temos lutas. Every day we have battles. Todos os dias nós enfrentamos a morte. Every day we face death. Se você acordou essa manhã And if you woke up this morning e você está respirando, and if you're breathing, você é mais privilegiado you're more do que privileged milhões de pessoas than millions of other people que foram para a sepultura who went to the
tomb nas últimas 24 horas. in the last 24 hours. Todos os dias Every day, nós enfrentamos a falta de dinheiro. we face the lack of money. Todos os dias nós enfrentamos a calúnia. Every day, we face lies. Todos os dias nós enfrentamos a deslealdade We face unloyalty daqueles que diziam ser nossos amigos. from those who claim they were our Mas é friends. preciso coragem But we must have courage para viver o novo. to live what is new. É preciso coragem We need courage para se levantar. to rise up. E a coragem é uma virtude. And courage is a virtue. A coragem é uma característica It's a characteristic daqueles que não se conformam of those who are not conformed com o fracasso. with failure. Deus não te chamou para fracassar, God has not called on you to fail, porque o seu fracasso é o fracasso de Deus. because your failure is a failure of God. Como assim, pastor? What do you mean then, Pastor? Qual pai quer ter filho fracassado? What parent wants to have a failure of a Qual child? pai quer ter uma geração fracassada? What father wants to have a failure of a Seu generation? sucesso Your success é sucesso de Deus. is a success for O maior God. interessado que você se dê bem. The one most interested in your success, O maior interessado que você tenha sucesso, the most êxito, interested person in your good outcomes é Deus. is God. Mas é preciso coragem But we must have courage para viver o novo. to live what's new. O dicionário português, The Portuguese dictionary ele define coragem defines courage como uma bravura as bravery diante de um perigo. in the face of danger. Coragem é ousadia. Courage is boldness. Coragem é perseverança. Courage is perseverance. Coragem é firmeza. Courage is steadfast. Coragem é intrepidez. It's intrepidness. A coragem não é uma virtude Courage is not a virtue de pessoas fracas. of weak people. A coragem não é uma virtude It's not a virtue de pessoas que não estão dispostas of people who aren't willing a lutar para serem aquilo que Deus chamou para to você fight ser. to be that which God called them to be. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa manhã. That is why God brought you here this morning, É preciso coragem. because you need courage. A boa notícia é que The good news is that algo novo está acontecendo. something new is taking place. A boa notícia é que algo novo está surgindo. The good news is that something new is surging. Quando nós somos despertados, When we are awakened, quando nós somos confrontados when we are confronted a sair da mediocridade, to get out of mediocrity, porque a palavra mediocridade, because this word ou a mediocrity, palavra medíocre, or the word mediocre, ela vem da palavra média. comes from the word medium. E você é alguém que sempre viveu na média. And if you're someone who has always Passava na lived escola na in the média. average, in the median, A vida está na média. your life is just Mas median. Deus ele quer que você viva acima da média. But God has called on you to Deus live não quer que above você the seja uma average. pessoa medíocre. God does not want you to be a mediocre person. Pastor, mas é possível? Pastor, is it possible? Tem como eu viver acima da média? Can I live above average? Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns princípios Today I want to share with you some principles para viver o novo. to live what's new. Mas se você quiser sair da média, But if you want to leave the average, é preciso coragem. you need to have courage. Bata no ombro do seu vizinho e diga: coragem. Tap your neighbor on the shoulder and tell him courage. Isso, diga coragem. Go ahead and tell him courage. Diga coragem. Say it louder, courage. Chegou a hora do povo de Israel atravessar o Jordão. The time came from the people of Israel to cross over the Jordan. Há uma terra a ser conquistada, There's a land to be conquered, mas também há inimigos a serem vencidos. but there are also enemies to be overcome. Chegou o tempo de tomar posse de uma promessa. The time had come to take possession of the promise. O povo de Israel esperou 500 anos The people of Israel had waited 500 years para entrar na terra prometida. to go into the promised land. Uma geração após geração, Generation after generation, por causa da incredulidade, because of the disbelief, por causa da desobediência, disobedience, não conseguiu chegar they weren't able to arrive num destino que poderia acontecer rápido. to the destination that could have, Deixa eu dizer algo para they você. could have arrived too quicker. Não aborte o futuro da sua geração. Let me tell you something. Don't abort the future of your Não generation. aborte o futuro dos teus filhos. Don't abort the future of your children. Não aborte o futuro dos teus netos. Don't abort the future of your grandchildren. Deus te chamou para ser God has called on you canalizador. to be the channel, Alguém que vai dar destinos. someone who will give destiny. Mas é preciso coragem. But you need courage for that.
Tem alguém corajoso aqui nessa manhã? Is there somebody courageous here É this morning? preciso coragem para viver o novo. You need courage to live what is new. O tempo oportuno chegou para os israelitas. The opportune time had arrived for the Israelites. Josué estava perto de entrar Joshua was next to entering na terra que Deus havia prometido aos israelitas. the land that he had promised the Israelites. Era um grande desafio para Josué It was a big challenge for liderar esse Joshua povo. to lead these people. Deus ele chama Josué God called on Joshua e ele disse assim: and he says, Josué, look, Joshua, o meu servo Moisés está morto. my servant Moses is dead. Não é fácil você receber uma tarefa It's not easy receiving a task depois que a pessoa que você ama, after the person that you loved, depois que uma pessoa que você é mentoreado por ela, after your mentor morre. died. A missão não seria fácil, The mission wasn't going to be easy porque Josué, que era uma referência, Moisés, que era uma referência para Josué, because Moses was a reference to Joshua. havia morrido. He had died. Mas Deus ele garantiu a conquista a Josué com uma só palavra. But God guaranteed the conquest to Joshua with only one word. Como prometi a Moisés, Just as I promised to Moses, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. wherever you set your feet, I will give to Assim you. como fui com Moisés, Just as I was with eu Moses, estarei com você. I will be with you. A missão não seria fácil, The mission wasn't going to be easy, mas a presença de Deus but the presence of God garantia, was guaranteed, respaldava gave o backing propósito de Josué. to the purpose of Joshua. Diga comigo, eu não estou sozinho. Say with me, I am not alone. Diga, eu não estou sozinho. Say, I am not alone. Há muitos sonhos que você tem guardado no seu coração por anos. Many dreams you have kept hidden in your heart for years. Soluções para o seu casamento. Solutions for your marriage. Soluções para a sua família. Solutions for your family. Sonhos de um trabalho melhor. Dreams of a better job. Sonhos de ir para uma universidade. The dream of going to a university. Sonhos de ter uma empresa. A dream of having a business. Sonhos de ter riquezas. Dream of having wealth. Sonhos de ter um ministério. A dream of having a ministry. Diga comigo, eu não estou sozinho. Say with me, I am not alone. Você só precisa de Deus. You only need God. Assim como fui com Moisés, And God said, just as I Deus was disse with para Moses, Josué, God says to eu Joshua, estarei com você. I will be with you. Mas Josué, ele estava desencorajado. But Joshua was Ele discouraged. estava desanimado, He was dismayed porque Moisés havia morrido. because of the death of Moses. E não é fácil And this is not easy. você enfrentar uma missão, It's not easy facing a mission, desafio, facing a challenge. depois que a pessoa que você gosta de estar com ela, After the person that you loved so dearly, aquela pessoa que te ensinou that person that taught you os everything, próximos passos da sua taught you vida. the next steps of your life. Mas nossos líderes também morrem. But our leaders will also die. Nossos pais Our morrem. parents, they die. Lembro-me que quando eu tinha 11 anos de idade, I remember when I was 11 years old, o meu pai faleceu. my dad died. E eu fiquei preocupado. And I was worried Como vai ser minha vida? with how my life was going to be. Sou de uma família de 11 irmãos. I'm from a family of 11 brothers Meu and pai era o sisters. provedor. My father was the provider. E com 11 anos eu comecei a ficar preocupado. And at 11, I was worried Como que eu vou sobreviver? with how I was going to survive. Meu pai que trabalhava, meu pai que My dad who worked, provia todas as coisas para nós. he was the one who provided everything for us. E eu pensei, e agora? And I thought, what now? Como vai ser? What is it going to be like? Depois que a pessoa que nós confiamos morre. After the person that we trusted Não é fácil dies, seguirmos com a nossa vida. it's not easy to go on with our lives. Mas existe um Jordão que nós precisamos atravessar. But there's still a Jordan that we must cross. Moisés havia morrido, Moses had died, mas existia uma missão. but there was a mission ahead. A nação de Israel precisava atravessar o Jordão. The nation of Israel had to cross over the Jordan. Qual é o Jordão que você precisa atravessar? What is the Jordan that you must cross? Qual o Jordão que você precisa atravessar What Jordan is it that you para need to viver a cross sua promessa? to live your promise? Eu quero compartilhar alguns princípios And I want to share a few principles para viver o novo. to live what's new. Verso 2 de Josué, capítulo 1. Verse 2 of Joshua chapter 1. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se
para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O primeiro princípio para viver o novo The first principle to live what is new é estar preparado. is to be prepared. Diga comigo, preparo. Say with me, preparation. O preparo é o Preparation primeiro princípio is the first principle para você viver o novo. for you to live what's new. Essa geração é uma geração que quer ter sucesso sem preparo. This generation we have is a generation without Não preparation. basta termos uma promessa de Deus. It's not enough having a É promise from preciso God. estar preparados We must be prepared for it, para receber essas promessas. to receive these É melhor promises. você dedicar anos da sua vida It's better to dedicate a years se of your life preparar to your para preparation quando a oportunidade chegar, so that when opportunity você comes, tomar posse, you can take possession do que passar uma vida esperando than to wait your por uma life oportunidade for an opportunity sem estar preparado without being prepared for it, para viver esse tempo novo. without being prepared for this new time. Essa geração é uma geração que não está preocupada This generation is a generation em not estar concerned preparado, with being prepared, mas é preciso ter coragem but we must have courage para estudar. to study. É preciso ter coragem We need courage para acordar todos os dias, to wake up every day, 6 horas da manhã 6 in the morning ou às 5 horas da or manhã. 5 in the morning. Eu me lembro que quando eu era um garoto, I remember when I was a boy, o meu pai me acordava às 4, my dad would wake us up at 4 porque 7 horas eu tinha que estar na escola. because at 7 I had E to eu be in nunca school. entendi por que ele tinha que me acordar tão cedo. And I never understood why he had to wake us up so early, Mas ele nos acordava às 4 da manhã. but he'd wake us up at 4. A gente tinha que tomar banho, We had to take a shower, preparar o café. get the coffee ready, E ele fazia um culto doméstico and he would hold a family service com os filhos. with the children. E quando dava o horário, a gente tinha que ir para a escola. And when the time came, we had to go off to school. Dos 5 anos de idade From the age of 5 até os 22 anos, to the age of 22, foram 17 anos I had 17 years seguidos, consecutively até eu me formar em advogado. until I became an attorney. Na universidade eu entrei com 17 anos. I went into the university at Com 17. 22 eu concluí meu curso de direito. When I was 22, I graduated Eu in quero law. dizer para você que é preciso ter coragem, And I want to tell you that you need to para have estudar. courage to study. mesmo quando as situações da vida Even when situations in não life contribuem. do not contribute. Eu lembro que a minha mãe, depois que o meu pai faleceu, I remember my mom after my dad a died. minha mãe fazia costuras. She was a sewer. E a minha mãe tinha uma horta no fundo do quintal. She had a garden in the backyard, E a minha mãe me ajudava a pagar a faculdade, and she helped me pay my way through college. vendendo couve Selling vendendo collard greens, alface, selling e lettuce, vendendo cebolinha, and selling green fazendo onions, remendo em roupas sewing people's ou clothes, costurando. or just A sewing minha mãe era uma mulher clothes. semi-analfabeta, She was almost illiterate, mas a minha mulher entendia o valor but that woman understood the value de um estudo, of education, o valor da educação. the value of good education. Me lembro que às vezes eu ia para a universidade, I remember sometimes I would go to university, ou eu pagaria a passagem de ônibus, and either I would pay my bus fare, ou eu iria jantar. or I would have Não dinner. foram poucas as vezes que eu fiquei com fome, There were not very few times that I was left hungry, porque eu tinha que pagar a passagem. because I had to pay my bus fare. É preciso ter coragem You have to have courage para estudar. to study. É muito fácil as pessoas olhar para você hoje, It's very easy for people to just look at ver you um diploma today na tua parede, and see the diploma on your wall, mas é preciso ter coragem but you need to have courage para enfrentar as to adversidades. face adversities. E às vezes nós damos desculpas, And sometimes we make excuses, dizendo que nós não temos tempo. saying that we don't have time. Se você quer viver algo novo, But if you want to live something new, é preciso ter coragem. you need to have courage. Com a nossa idade, alguns homens já tinham influenciado o mundo. At our age, some men had already influenced the world. Alexandre o Grande, Alexander the Great, com 23 anos de idade, at 23 years of age, ele já havia conquistado todo o mundo da época dele. he had conquered the entire world in his time. Cristóvão Colombo, com 28 anos de idade, Christopher Columbus, at 28 years já old, tinha conquistado as Américas. he had conquered the Americas. Martim Lutero,
Martin Luther Começou a reforma protestante com 38 anos de idade. began the Protestant reform at 38 Uma years of reforma age. que mudou a visão do cristianismo no mundo. A reform that changed the vision of Christianity in the whole world. Billy Graham, com 40 anos, Billy Graham, at the age of 40, ele já tinha pregado o evangelho no mundo he inteiro. had preached the gospel through the whole world. E o que dizer de Jesus Cristo, And what is there to say of Jesus Christ? que com 33 That at 33 cumpriu o propósito dele. fulfilled his whole purpose. Você não pode dar You desculpas. cannot give A sua excuses. idade não é um problema para Your você. age is not a Não problem. importa se você é uma criança Doesn't matter if you're a ou se child você já é um velho. or if you're an elder. Você só pode morrer depois que cumprir o seu propósito. You can only die after you fulfill your purpose. Nós damos muitas desculpas, We give many excuses, mas você precisa estar preparado. but you must be prepared. Sem preparo, ninguém Without consegue viver preparation, no one can live o novo de Deus. what is new from God. É preciso tirar os olhos da crise We must take our eyes off e of the saber que Deus crisis está no controle. and know that God is in control. Moisés estava morto, Moses was dead, mas Josué estava preparado but Joshua was prepared para continuar a missão dele. to keep on with his Nossos mission. líderes morrem. Our leaders die. O pastor Pedro Corrá não vai estar aqui a vida toda. Pastor Pedro Corral won't be A here pastora Sandra forever. Corrá não vai estar aqui o tempo inteiro. Pastor Sandra Corral won't be here forever. Pastor Cleito não vai estar aqui o tempo inteiro. Pastor Clayton won't be here Pastora forever. Vivi não vai estar aqui o tempo Pastor inteiro. Vivi won't be here the entire Pastor time. Adriano não vai estar aqui o resto Pastor da vida. Adriano won't be here forever. Você precisa estar preparado And you must be para prepared ser o próximo pastor da Life Point, to be the next pastor para of ser o Life Point, próximo ministro do Kids, to be the next para ser minister o of the próximo kids ministro de ministry, louvor. to be the next worship As leader. gerações elas vão vivendo o seu propósito. Generations will live their purpose, Você não pode dar mais desculpas. and you can no longer give excuses. É preciso ter coragem You must have courage para assumir to o take on chamado de Deus. the calling Havia from uma God. crise instalada. There was a crisis installed. Moisés estava morto, Moses was dead, mas Deus continuava no trono. but God was still on the throne. Você precisa deixar o luto. You need to have mourning. A obra continua. The work will Você continue. precisa assumir o seu papel na história. And you need to take your role in history. Pare de viver uma história que Deus não escreveu para você. Stop living a story that God did not write for you. Provavelmente você pode estar vivendo a história de outra pessoa. You might be living someone else's story. E por isso, às vezes, você é infeliz. And that's why sometimes you're unhappy. Por isso, às vezes, você está desanimado. That's why sometimes you're dismayed. Porque você não está sendo o autor da sua própria história. Because you're not being the author of your own story. Deus chamou essa manhã para deixar de viver a história dos outros. God has called you this morning to E stop living começa a other viver a people's história que Ele story escreveu para a tua and vida. begin living the story that He has written for your De life. repente, Suddenly, alguém que nós amamos morre. someone that we love dies. O luto tem tempo de acabar. But mourning has a time to end. Não deixe o luto abortar o Don't allow propósito de Deus para você. The mourning to abort the purpose of Você God for precisa you. estar preparado You have to be prepared para viver o novo. to live what's new. Quantos estão comigo nessa manhã? How many are with me this morning? Diga comigo, eu vou me preparar. Say with me, I'm going to Diga prepare comigo, eu já myself. estou preparado. Say this, I am already Quem prepared. não está preparado não vive o novo. Those who are not prepared do not live what's Canaã new. era o novo. Canaan was what's Existia new. Jordão para atravessar. But there was a Jordan to be crossed. Josué estava preparado, Joshua was prepared. assim como todos aqueles que estavam com ele. Just like all of those who were with him. Porque Josué, ele era um príncipe. Because Joshua was a prince. Josué era um dos 12 espias One of the 12 que spies Moisés enviou para observar Canaã. that Moses sent off to observe Canaan. 10 voltaram com um relatório negativo. 10 of them came back with a bad report. 10 não tiveram coragem 10 of them did not have para the enfrentar os courage inimigos to face the que enemies estavam em Canaã. that were in Canaan. 10 não tiveram coragem 10 did not have the courage para receber to receive a palavra que Deus havia dito para eles. the word that God had said unto them. Não basta ter a promessa, It's not enough to é have the preciso promise. ter coragem You must have the para courage atravessar o Jordão, to cross the Jordan, enfrentar os inimigos, face the enemy, para tomar posse and to take da possession sua promessa. of your promise. Amen? Amen? O segundo princípio The second principle para viver o novo. to live what's new, O segundo princípio para viver o novo the second principle to live what's new é sair do deserto is to leave the e ter desert coragem and to have courage para viver o novo. to live what's new.
É preciso sair do deserto You must leave the e desert ter coragem and have courage para viver o novo. to live what's new. Ambientes nos preparam Environments prepare para us viver o nosso propósito, to live our purpose. inclusive o deserto. As a matter of fact, also Só que o desert. deserto não é o seu lugar. But the desert is not your place. Existem ambientes que nos conectam com o nosso propósito. There are environments that connect us with our purpose. Eu falo que ambientes são portais. I say that environments are like São lugares portals. específicos They're specific places que Deus usa that God uses para nos conectar to connect us com o nosso destino. with our destiny. Deserto também é lugar de The conexões, desert is also a place mas for não é connections, lugar para você ficar. but it's not a place for you to abide in. Existem alguns ambientes que nos preparam. There are some environments that prepare Por us. exemplo, a casa que você nasceu, For example, the home you were a born família in, que você foi criado, the family you were é raised in ambiente. is an environment. A escola que você estudou The school you went to, é ambiente. it's an environment. É lugar que te prepara. It's the place that Alguns prepares estão you. sendo preparados ainda. Some people are still being prepared. Outros já foram preparados. Others have already been Como eu disse prepared. aqui, eu estudei 17 anos da minha vida Just as I said, I've studied 17 years of my life para ser advogado. to become an attorney. E quando eu já estava advogando por quase 10 anos, And when I was exercising my profession for 10 years, Deus falou para mim: God said to me, já tá bom? have you had Já enough? advogou bastante? Have you practiced your Porque law esse é o seu enough? sonho. Because that was your dream. Mas o meu sonho para você é que você seja um But pastor. my dream for you is for you to become a pastor. Aí vai eu estudar de novo. So then I went off to school Foram again mais 4 anos. for 4 more years. Saindo de Boca Raton, I would leave Boca, indo para uma universidade em Orlando, went off to university in acordando Orlando. 4 da manhã novamente, I would wake at 4 in the morning again, dirigindo 3 horas, drove for 3 para estar hours, 7 horas so that 7 em a.m. Orlando, I could be in para Orlando estudar de 8 to às study 5 da tarde. from 8 to 5 É p.m. preciso coragem You must have para courage enfrentar os desafios. to face challenges. Mas se você não estiver preparado, But if you're not prepared, você não vai viver o seu propósito. you're not going to live your purpose. É preciso sair do deserto You have to leave the e desert ter coragem and take para courage viver o novo. to live what's new. Ambientes nos preparam. Environments prepare A us. nossa casa, Our home, a escola, your school, a igreja the church, são lugares que são como portais they're places like que nos portals conectam that connect com us pessoas with people que vão nos ajudar who will help us a cumprir o nosso propósito. to fulfill our purpose. Existem conflitos na nossa casa? Are there conflicts in our home? Meu Deus! My God, Como é difícil viver em harmonia na família. how difficult is it to live in harmony in your family? As brigas são constantes. The fights are Irmão constant. contra irmão, Brother against brother, pai contra filho, filho contra pai, parent against son, o son against esposo parent, contra a the esposa. husband against the wife. Todos nós temos conflitos nos relacionamentos. All of us have conflict in relationships. Mas ninguém aqui abandona a casa porque está tendo conflito. But no one abandons their home because of conflict. Busca resolver o conflito. They try to resolve the conflict. Por quê? Porque Why? os conflitos nos fazem crescer. Because the conflicts make us Os grow. conflitos nos fazem amadurecer. They make us grow in A maturity. escola é um ambiente que nos prepara. School is a place that prepares us. Quantos aqui sofreram bullying How many here were bullied na escola? at school? Ou talvez alguns estão sofrendo. Or some of you might be Bullying. bullying now. Não deixe as pessoas de serem Don't let people say algo que você não é. and tell you something Seja that you're not. maduro. Be mature Dê a enough. volta por cima. Come back around. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. This is the will of God for all of Escola us. não é um ambiente fácil, School irmãos. is not an easy environment. Eu tenho 2 filhas. I have 2 daughters. Elas já foram adolescentes. They were teenagers before. Aleluia. Hallelujah. Elas já fizeram middle school They went through middle e school. fizeram high school. And they went through high school. Irmão, sangue de Jesus tem poder. God have mercy. É, você não sabe o que é uma high school aqui nesse You don't país. know what a high school is like Você here não in this sabe o country. que é uma middle school aqui You don't nesse know what a middle país. school is like in this country. Então, se você não preparar os seus filhos na sua casa, And if you don't prepare your children in a your escola home, não vai dar só a educação, school won't give them just mas education. a escola pode mudar o destino dos seus But the filhos. school can change the destiny of your children. A igreja é um ambiente, The church is an assim como a environment, sua casa, just as your home assim is, como a escola, just like the school assim is, como a igreja. and the church.
são ambientes They're que nos environments preparam, that prepare que us, nos conectam that connect us com o nosso destino. with our destiny. Você precisa entender os ambientes que Deus te coloca. You have to understand the environments that God Ainda que places você you esteja in. vivendo um deserto, Even if you're living in a wilderness, o deserto não é o seu lugar. the desert is not your Aqueles place. que não tiveram coragem para avançar, Those who did not have courage to eles advance, morreram no deserto. they died along the way in the Quase desert. 2 milhões de pessoas morreram no deserto, Almost 2 million people died in the desert porque não tiveram coragem because they did not have courage de receber a palavra de Deus to receive the word from e God avançar and to advance em direção à terra prometida. towards the direction of the promised land. Sem ânimo ninguém conquista. Without good cheer, Deus no one fala para Josué conquests. 3 vezes: God says to Joshua 3 times, seja be forte, strong, seja corajoso, be courageous, tenha ânimo, have good cheer. seja Be forte, strong, seja be corajoso, courageous, tenha ânimo, and have good cheer. seja forte, Be strong, seja Be corajoso, courageous, tenha ânimo. and have good cheer. O desânimo é contagioso. This encouragement is contagious. Eu ouvi uma vez um pastor dizer algo que eu fiquei meio chocado quando ele me disse. I heard a pastor say something that shocked me when he said it. Mas depois eu comecei a raciocinar. But then I started to rationalize Ele it. me disse: você quer ser próspero? He said, do you want to be prosperous? Você quer ser rico? You want to be rich? Então ande com pessoas prósperas. Then walk with rich people. Ande com pessoas ricas. Walk alongside rich Eu people. falei: esse cara tá doido. And I said, this guy's crazy. Você, os pobres, Deus diz que nós vamos ter sempre conosco. Jesus said that we would always have the poor with us. Mas não significa que você But it doesn't mean precisa continuar uma vida medíocre. that you have to keep on with a mediocre Você quer life. ser sábio? Do you want to be wise? Ande com pessoas sábias. Walk alongside wise people. Você quer estar animado? Do you want to have good cheer? Ande com pessoas animadas. Walk with cheerful Existem people. pessoas animadas que elas chegam, elas mudam o ambiente. Cheerful people come into an environment and they change Agora the tem environment. algumas pessoas, irmãos, que chegam no ambiente, There are sangue de others Jesus tem poder. that come into an environment, and I'm going to tell you. Você sabe o que é um demônio? You know what a demon is like? Um demônio, irmãos, é A um demon anjo fora do propósito. Is an angel outside of his purpose. O que é um demônio? What is a demon? É um anjo fora do lugar. It's an angel out of place. Deus escolheu lugares para você estar. God has chosen places for you Você to é que be in. precisa definir onde você quer estar. But you have to define where you're going Deixa to eu be. dizer algo para você. Let me tell you something. Pessoas não têm alça. People do not have Que tem straps. alça é mochila. What has straps is backpacks. Então Deus não te fez para carregar pessoas nas So costas. God did not create you to carry people on Você your só vai back. carregar mochila e criança de colo. You're only going to carry backpacks and little Criança de babies. colo, quando ela começar a andar, você põe ela para And when the andar. babies can walk, you let them walk. Sabe por quê? Do you know why? Ah, pastor, meu amigo de infância. Oh, but pastor, he's a childhood É, friend. você amadureceu, ele não, ele continua criança. You matured, he did Ele not. continua He's still a menino. child, he's still a Então, se boy. você for ficar preocupado, é So seu if you amigo, você stay vai worried continuar about your friends sendo amigo dele. who did not mature, Mas you're você não é going to keep on being obrigado their a friends, carregá-lo. but you're not, you don't have to carry them around. Você não pode estar no deserto que ele gerou. You cannot be in the desert that he created. É, ele gerou um deserto para ele e quer que você esteja no deserto com ele. That person created a Não. desert for them to be in, and they Você want vai you to dizer, be in olha, it with fica them. aí, querido, no seu deserto. You're going to say Aleluia. to them, be in your Eu desert, estou stay saindo there, fora. and I'm out of here. Aleluia. É preciso sair do deserto e ter coragem You have to leave the desert para and take viver heart o novo. to live what's new. Sem ânimo, ninguém toma posse da terra prometida. Without cheerfulness, no one takes hold of the promised Sem land. coragem, nós podemos ter visão, Without courage, we can't mas have nós vision. não sairemos do lugar. We can have vision, but we won't leave where we are. Qual o deserto que está te aprisionando? What desert is imprisoning you? Qual o deserto que está te aprisionando? What desert is imprisoning you? Deus coloca o Jordão diante de você. God places the Jordan E right você before you. precisa chegar do outro lado. And you have to get to the other Mas qual o side. Jordão que você precisa But atravessar? what is the Jordan that you have to cross? Talvez o Jordão é um problema de relacionamento que precisa ser resolvido. Maybe your Jordan is a relationship problem that needs to be resolved. Talvez o Jordão é uma enfermidade. Maybe your Jordan is an illness. Talvez o Jordão é a falta de propósito. Maybe your Jordan is the lack of O purpose. Jordão precisa ser atravessado.
atravessado. but the Jordan needs to be Eu crossed. quero profetizar que ainda esse ano Deus vai realizar o sonho do teu I coração. prophesy that this year God will make the dream of your Uma heart come to crise não pass. pode impedir Deus de realizar o plano que Ele tem para a tua vida. The crisis cannot keep God from making your dreams come true, your Quando nós purpose. servimos a Deus, When we serve God, Ele se encarrega de abrir o Jordão. He is in charge of opening the Jordan. Mas é preciso ter coragem But we still must have courage para pisar nas to águas. step on the water. Deus disse para Josué: God said to coloque os Joshua, levitas, place the coloque Levites a arca no ombro dos levitas. and the ark of the covenant Porque on their Deus shoulders. disse que eles iriam atravessar, Because God said that they would cross, mas não tinha ponte, but there was no bridge. não tinha navio, There wasn't a ship. não tinha iate, There was no yacht. não tinha nada para levar o povo para o outro lado. Nothing to cross them over to the other side. Mas o Jordão precisava ser But the Jordan atravessado. still needed to É be preciso crossed. ter coragem And we must have courage. no momento desse para usar a sua fé. In a time such as this, to Deus use your disse para faith, Josué: God said to Joshua, pisa nas águas. step on the water. E se você ler o texto, And if you read the text, quando os levitas pisaram nas águas, when the Levites stepped on the o water, rio parou, the river stopped. fez uma barreira de água. A barrier of E o water texto diz was que created. os israelitas atravessaram And the Bible says that the para tomar Israelites posse da terra passed to prometida. take hold of the promised land. Muitas vezes você não sabe como vai ser, Many times you don't know how it's going to work out, mas você precisa usar a sua fé but you have to use your para faith chegar do outro lado. to get over to the other O side. tempo de agir é The agora. time to act is now. O tempo de agir é The hoje. time to act É is today. preciso coragem We must have para se levantar courage dessa cadeira hoje to rise up from e this chair dizer today não ao desânimo. and to say É no preciso coragem to the para se discouragement. levantar hoje You need courage e to rise dizer up today não àquilo and say no que está frustrando os planos de Deus para você. to whatever is frustrating God's plans for you. É preciso ter coragem We need to have para courage enfrentar os nossos to medos, face our fears, para enfrentar os nossos to inimigos. face our enemies. É preciso coragem para sair do comodismo. We need courage to leave our comfort Se você zone. não pisar nas águas, And if you don't step on the o water, rio não vai abrir. the river will not open. Amém? Terceiro e último princípio, The third and final principle, para vivermos o novo. to live what's new, É preciso discernir a visão de Deus para a sua vida. we must have discernment to discern God's purpose for your Josué life. recebeu uma visão clara Joshua received sobre o que ele a clear deveria vision fazer, about what he should do, sobre onde ele deveria ir where he should go, e sobre quem ele deveria levar. and about who he should take. Ou seja, a visão de Deus para você sempre vai ser clara. So in other words, God's vision for you will Deus always be sempre vai clear. dizer para você o que você vai fazer, God would always tell you what you have to do, aonde você deve ir where you must go, e quem você deve levar. and whom you should take. Característica de quem recebe um chamado é essa. The characteristic São of esses. someone who receives a purpose Aonde is eu this. vou? Where am I going? O que eu devo fazer What should I do? e quem vai comigo. And who is going with me? Você não pode levar todos com você, You can't take everybody with you, mas você vai levar aqueles que Deus conectou com você. but you will take the ones that Essa God era a connected meta you de with. Deus para a vida de Josué. That was the goal of God for Joshua. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? What is the purpose of God for O your que life? Deus te chamou para fazer? What has God called on you O que to do? Deus colocou nas suas mãos para What realizar? has God placed in your hands for Qual é you a to visão do? de Deus para você? What is the vision of God for you? O seu propósito ele está ligado ao seu dom, Your purpose is connected to your gift, a paixão pelo seu coração. the passion O in que é your que heart. você tem paixão por fazer? What do you have passion O for? que é que você gosta de fazer? What do you like to do? Geralmente, o seu Usually- propósito está ligado ao seu dom. Usually your purpose is connected to your gift. Você precisa estar preparado You have to be prepared para ir para o próximo nível. to go to the next Mas é level. preciso ter coragem But we must have para courage viver to live o novo. what's new. A vida, ela nos prepara. Life prepares us. Eu gosto muito da história de Davi, And I really like the story of David, o pastor de ovelhas. the shepherd of sheep. A Bíblia diz que Davi era habilidoso em usar uma funda. The Bible says that he was very able with a sling.
E com uma funda ele derrubou o gigante Golias. And with that slingshot, he knocked down Goliath the giant. Só que nem todas as armas que você usa, But not all the weapons that you use elas podem ser usadas na fase seguinte. can be used in the next phase. Davi usou a funda David used this para derrubar o slingshot gigante, to knock down the mas giant. ele correu But he ran e ele over, pegou a espada took the sword de Golias para cortar a cabeça do of the giant gigante. to cut his head off. Nem todas as armas servem para todas as estações. Not all weapons are useful O in problema every é que você season. quer usar a mesma arma em todas as estações. Your problem is that you want to use the same weapon every time. A funda serviu para derrubar Golias, The sling was good enough mas to a knock espada him down. serviu para demonstrar a autoridade e o poder que Deus tinha dado a ele. But the sword was used to demonstrate the power and authority God had given unto him. Teve o tempo de Davi usar o cajado There was a time for David to use para pastorear the as staff ovelhas do seu pai, to shepherd the sheep of his mas father. chegou um tempo que ele usou o cetro. But there was a time for para him to use the ser rei scepter em to be the Israel. king in Israel. Você precisa discernir quais armas você tem usado You have to discern what weapons para you're using viver esse algo novo. to live what is new. Qual é a visão de Deus para a sua vida? What is the vision of God for your life? Como eu disse, o meu sonho era ser advogado. Like I said, my dream was to be a O meu lawyer. sonho era ser juiz. My dream was to be a judge. E quando eu tinha 30 anos de idade, Deus falou: ok, And when I was 30 years old, God este said, é o seu okay, sonho. that was your dream. Mas eu tenho uma história para você. But I have a story for you. O seu começo depende de Deus, mas o seu final depende de você. Your beginning depends on God, but your end depends on you. E eu tive que abrir mão. And I had to let go. É preciso ter coragem And you have to have courage para abrir mão de um escritório com 10 advogados. to let go of an office with 10 É preciso ter attorneys. coragem de deixar uma renda de R$100 mil por mês. You have to have courage to leave the É salary of preciso ter coragem 100,000 para reais pegar a month. avião, You need to have courage to take a plane, vir para um lugar que você não conhece. come to a place that you don't know. É preciso ter coragem You have to have courage para deixar o paletó e a gravata to leave your suit and tie e trabalhar na construção. and work in the construction. É preciso ter coragem para deixar o escritório e limpar casas. You need to have courage to leave an office and go clean homes. Mas lembre-se que existem estações. But remember that there are seasons. Davi um dia pastoreou a ovelha do seu pai. David one day pastored sheep for Mais his tempo father. depois ele estava sentado no trono em But Israel. sometime later he was sitting on the throne of Israel. Ambientes nos preparam. The environments prepare us. É preciso discernir a visão de Deus para a minha vida. And you have to discern the vision of God for my life. E chegando nos Estados Unidos, foi eu estudar And coming to the United States, I went on to study para ser pastor. to be a pastor. É preciso ter coragem. You must have courage Para ir numa reunião de pastores to go into a meeting of pastors e ouvir outros pastores dizendo: and hear other pastors você saying, vai começar uma igreja? you're going to start a church? Você é louco. You're crazy. A Flórida é um cemitério de pastores. Florida is a cemetery for Falei, vai pastors. enterrar você, meu irmão. They're going to bury you too. Eu brother. não. Not me. É, não vai enterrar eu não. Not me. É preciso ter coragem You have to have courage para assumir o chamado de Deus. to take on the É calling from preciso ter God. coragem para abrir mão das suas You comodidades, need to have courage to let go of your para comfort, viver o plano de Deus. to live the plan of O God. propósito é a razão pela qual você existe. The purpose is the reason for which you exist. Josué tinha 45 anos de idade Joshua was 45 quando ele years old saiu do Egito. when he left Egypt. Ele tinha 85 anos de idade quando entrou em Canaã. And he was 85 years old when he Mas went o into Canaan. propósito de Josué já existia antes dele existir. But the purpose for Joshua existed way before Eu he quero came dizer para into você que Deus existence. tem planos para você. I want to tell you that God has plans for you. Mas é preciso ter coragem But you're going to need courage para viver os planos de Deus. to live the plans of God. É preciso ter coragem para viver o novo. You need to have courage to live what's new. Israel viveu algo novo. Israel lived something new. Josué precisou ter coragem Joshua needed to have courage para levar esse povo, to lead these para enfrentar os to inimigos. face the enemies. Com 85 anos ele estava pegando na espada And at 85, he was taking para on a expulsar os sword jebuseus, to os cast away heteus, the os Jebusites, perizeus, the parasites, todos os zeus que estavam ali em Canaã. all the ites that were in Canaan. E Deus está te chamando nessa manhã And God is calling you para this se morning levantar, to rise up, para ter coragem
to have courage, para viver aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. to live what He established for your life. A nossa tendência é desanimar, Our tendency is to be discouraged, mas Deus estará sempre conosco. but God will always be with us. Você tem que ter coragem. You need courage. Tem alguém corajoso aqui nessa manhã? Do we have anybody courageous here this Você tem morning? que ter coragem. You need to have courage. Eu vou te dizer algo. I'm going to tell you something. É necessário coragem para ter sucesso. You need courage to be successful. É muito mais fácil não ter sucesso, It's a lot easier not having porque o success, sucesso gera inveja. because success creates envy. O sucesso nos distancia dos nossos amigos. Success distances us from our friends. Você tem que ter coragem You have to have courage para ter sucesso. to have success. É preciso ter coragem You need to have success, para não se amoldar Courage. aos padrões da sociedade. not to take the mold of the patterns Você of pode ser society. normal You can be normal e se adaptar. and adapt. Se você está mais preocupado com a aprovação das If pessoas you're more concerned with the approval of other people do que com o propósito de Deus para a sua vida, than with the purpose of God for your life, deixa de lado tudo o que Ele depositou em você leave everything He deposited in your life aside e se adapte and adapt aos padrões deste mundo. to the patterns of this world. Se vista como eles, Dress like they do, ande como eles, walk like they do, haja como eles, behave like they do, coma como eles, eat like they vá do, onde eles vão, go wherever they go, se vista como and eles, dress just like them. pense como eles, Think like them. faça tudo o que eles fazem, Do everything that they do. e assim você vai estar neutralizando And this way you will neutralize a sua personalidade, your a personality, sua individualidade. your individualism. Haja como eles e você não vai ser Behave like them and you will a not be pessoa que Deus te criou para ser. the person that God created you to be, É preciso ter coragem because you need to have para ser courage diferente. to be different. É preciso ter coragem You need a courage para ir onde ninguém nunca foi. to go where no one has ever gone. Para alguns de vocês, For some of you, foi necessário coragem para vir para os Estados Unidos. you need a courage to come to the United States. Mas é necessário coragem But you do need courage para lutar contra o sistema. to fight against the É system. preciso coragem para You vencer. need courage to overcome. As pessoas não vão falar sobre você People will not talk about se you você não é um vencedor. if you're not a winner. Se você vencer, But if you win, você será lembrado. you're going to be remembered. Vencedores não são Winners feitos em cima de um tatame. are not made on a canvas. Eles são apenas reconhecidos. They're just recognized and acknowledged there. Pessoas não se fazem no altar. People are not made on the Eles são altar. apenas reconhecidos no They're only altar. acknowledged on the É altar. preciso coragem You need para pagar o courage preço do to pay preparo. the price of É preparation. necessário coragem. Deixa eu dizer algo para Let você. me say something to you. É necessário coragem You need para courage ser excepcional. to become exceptional. É necessário coragem para You ser need courage sábio. to be wise. É necessário coragem para ser rico. You need courage to be E é rich. necessário coragem para ser educado. And you need courage to be educated. É necessário coragem para ser bem informado. You need to have É courage to necessário graduate. coragem You need courage para se levantar to rise up e continuar and keep on quando todos te abandonam. when everybody abandons you. É necessário coragem You need courage para acordar cada manhã to wake up each morning e continuar cumprindo o seu propósito. and continue fulfilling your purpose. Mesmo quando você sabe que muitos estão falando mal de você. Even when you know that a lot of people are talking bad about É you. necessário coragem You need courage para apertar a mão dos teus inimigos. to shake the hands of your Olhar bem enemies, nos olhos deles. look into their E eyes, dizer, o meu destino não depende de você. and to say, my destiny does not É depend on necessário coragem you. You need courage para se levantar to rise up e viver o novo de Deus. and live what's new from God. Existe alguém aqui nessa manhã que tem coragem Is there someone here this morning who de has se courage? levantar? Courage to rise up. Fica de pé no seu lugar. Then stand where you are. I feel the presence of the Holy Spirit in this place. Sinta a presença do Espírito Santo nesse lugar. O Espírito Santo está fazendo algo novo. He's doing something new.
O Espírito de Deus está derramando coragem The nesse lugar. Spirit of God is pouring out courage in this E muitas place. vezes é necessário coragem Many times you need courage para deixar o desânimo to leave e se discouragement levantar and rise up e ser diferente. and be different. É preciso coragem para pagar o preço You need courage to de pay não the se price corromper no meio dos of negócios. not becoming corrupted in business. É preciso coragem para não aceitar propina quando todos estão aceitando a propina. You need to have courage to not É take necessário coragem para você tips não se corromper. when other people are accepting them. Quando o sistema diz que você precisa ser corrupto. When the system tells you to be corrupt. É necessário coragem You need courage para acordar toda manhã, to wake up every morning, olhar nos olhos do seu cônjuge look in the eyes of your spouse, e dizer I love you. and say, I love you. Quando o sistema diz que você precisa abandonar o seu cônjuge, When the system says that you should abandon your spouse, é necessário coragem you need courage para manter as portas de uma igreja abertas. to keep the doors of a church Quando open. todos dizem que você tem que mantê-las fechadas, When everybody says you should keep them é closed. necessário coragem para ouvir todos à sua volta. You need courage to listen to everybody around you, Dizer que não tem mais jeito, saying that there's no more way, mas a última palavra sempre vem de Deus. but the last word always comes Assim from God. como fui com He Moisés, said, just as I was eu with Moses, serei contigo. I will be with Onde you. você puser a planta dos seus Wherever you pés, set down eu your te feet, darei I will give como you the land herança. as inheritance. Aleluia. Onde estão os corajosos nessa manhã? Where are the brave ones this morning? É preciso coragem para dizer sim para Jesus. You need courage to say yes to Tem alguém aqui Jesus. nessa manhã que quer dizer sim para Jesus? Is there someone here this morning who Quer wants to say receber Jesus yes como to Salvador da sua vida? Jesus? Existe alguém? Wants to receive Jesus Levanta as sua their mão. Lord and Savior. Glória a Deus. Mais alguém Glory quer to dizer God. sim para Jesus? Quer dizer, Anyone else Senhor, wants to eu say quero yes que o to Senhor Jesus? seja o meu Senhor, Say, o Lord, meu I want you to be Salvador. my Lord and Savior. É preciso coragem You need courage para dizer, Senhor, eu te aceito. to say, God, I Mais accept alguém aqui nessa manhã? you. Someone else here this morning. Glória a Deus. Quantos aqui estão dispostos a viver esse novo? How many are willing to live what's new? Erga as suas mãos aos céus. Lift your hands to heaven. Espírito Santo, declare isso nessa manhã. Declare this morning. Glória a Deus. Faz meu coração